Aleluia. Olha, primeiro semestre já foi, né? Hoje começa o segundo. Estou terminando uma mensagem chamada Grande Deserto. Um dia, vamos soltar aqui. Tem deserto e tem grande deserto. Deuteronômio 2,7, o Senhor diz que o guardou nesse grande deserto. Né? Mas eu queria falar um pouquinho hoje sobre algumas bênçãos que eu quero pedir ao Senhor para nós nesse segundo semestre. Hoje é dia 1º de agosto de 2017, estamos entrando no segundo semestre. O primeiro já foi, amém? Até aqui nos ajudou o Senhor. Já vencemos metade desse ano. Você está triste por quê? Hein? Você já venceu metade desse ano. Um ano difícil, longo. Tem dia que é longo, irmão. Parece que ele tem 47 horas. Tem época que é longa na nossa vida. Eu queria abençoar você com 3 coisas que falaram ao meu coração hoje. Hoje. Gênesis 1:1. Vou te falar, se estiver difícil de achar aí, procure o pastor Ari no final do culto, por favor. Vou melhorar por você. Tem misericórdia da sua pobre alma. Gênesis 1:1. De 1:1 até 1:10. Até o verso 10. Gênesis 1, de 1 a 10. Eu quero ler para você. Posso ler? Vai estar projetado ali também. No princípio do segundo semestre, criou Deus os meses para nós. Ah, não é assim. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. E fez separação entre luz e trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas de baixo e as águas de cima. E assim se fez. Chamou Deus ao firmamento os céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que isso era bom. Amém? Eu fiquei pensando, o Senhor está começando o segundo semestre. E trevas aqui, não tem nada a ver com pecado, porque o pecado veio lá no capítulo 3. Trevas aqui é o seguinte, eu não estou vendo nada. E vamos ser sinceros, você está vendo alguma coisa para esse segundo semestre? Hein? Não estou vendo nada. Estou vendo nada, não é ser pessimista, não estou vendo o que não aconteceu ainda. Não é verdade? E o Senhor então faz 3 separações aqui. Ele separa 3 coisas que eu quero pedir que separe para nós nesse segundo semestre. Porque se ele puder separar essas 3 coisas, ele vai virar para você e falar, é bom, é muito bom. Viu Deus que era bom. Algumas vezes aparece a palavra separação. Você notou? Que Deus separa algumas coisas de algumas coisas. Então, quando Deus foi fazendo essas separações, foi encaixando uma coisa, separando da outra, não é? Ele foi dando forma. Eu quero pedir ao Senhor que nos ajude, irmãos, nesse segundo semestre, separando pelo menos 3 coisas. Ele tem que fazer isso, amém? Não é a gente não, ele. Primeira coisa que ele separou foi luz e trevas, aí no verso 4. E fez separação entre luz e trevas. A luz chamou dia, as trevas chamam noite. Não que seja problema, né? A noite nós estamos de noite aqui louvando o Senhor. As maiores experiências da Bíblia aconteceram à noite. Todas as fantásticas chamadas de Deus foram à noite. Tinha que estar de noite. Ele falou com Abraão, sai e conta as estrelas. Tinha que estar de noite, concorda comigo?
Olha para o céu e conta as estrelas, se você puder. Estava de dia ou de noite? De noite. Os chamados maravilhosos de Deus aconteceram na noite. Sabe as coisas lindas na Bíblia? Noite não tem problema nenhum. Treva aqui não é pecado, é ausência de alguma coisa que eu posso ver. Eu quero pedir a Deus a primeira bênção para nós, pastores, esse semestre, que o Senhor separe luz e trevas e a gente veja bem. Amém? Que haja luz. Para você ver para onde você vai, para você ver o que está fazendo, para você ver se está certo o caminho que você está tomando, para você ver se tem que refazer o projeto. Trevas aqui não é errado. Deus não separou luz e trevas, que treva era pecado. Era tudo treva, irmão, era tudo nada. Nós estamos entrando nesse segundo semestre, é tudo escuro, mas aí Deus vai iluminando o seu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Se Deus puder separar, você vai ver, vai ser abençoado. Amém? Que Deus separe, ponha luz, muita luz para você esse segundo semestre. Luz para você ver na frente, do lado, atrás. Irmão, onde tem luz é uma bênção. Sabe quem está fácil aqui essa reunião? Que tem luz aqui. Né? Experimente trocar roupa no escuro para você ver. Você sabe o que é uma calça? Você vai pôr a calça. Você sabe o que é uma roupa, uma blusa? Você vai pôr a blusa. Mas você não está vendo a cor. Talvez você saia igual a porteira do Circo de Soleil. O problema não é a coisa em si, é que sem luz eu combino mal as coisas. Eu posso expor a minha vida colocando coisa fora de lugar. Então que haja luz nesse semestre, que Deus nos ilumine. Aleluia. Que a escuridão desse semestre vai dando lugar à luz. Aí você fala, eu sei para onde que eu vou, eu sei com quem que eu tenho que ir, eu sei o que eu tenho que levar, o que eu tenho que fazer agora. Luz, irmão, luz. Amém? Amém. Você veja bem. Haja luz. Haja luz. Deus iluminou o ambiente. Ele separou o que não pode ser visto do que é para ser visto. Tem coisa que você vai ver nesse semestre, tem coisa que o Senhor não vai te mostrar nesse semestre. Vai ficar na noite. Mas tem coisa que Deus já vai te mostrar nesse semestre. É luz. Deus vai te dar direção. Deus não pode mostrar tudo de uma vez, porque a gente não dá conta de tudo de uma vez. Haja luz, amém? A primeira coisa que o Senhor separou é aquilo que eu não vejo daquilo que eu preciso ver. Que Deus te dê essa bênção nesse semestre. Ele está criando um mundo novo, um semestre para nós, né? O salmista fala, esse é o dia que o Senhor fez, então eu vou me alegrar nele. Se tivesse um salmo assim, esse é o dia que eu vou fazer, não termina esse versículo não. Você não sabe o que pode acontecer. Que Deus ilumine o seu segundo semestre. Recebe essa bênção. Haja luz. E Deus separou luz e trevas. Eu quero ver assim. Eu quero saber. Eu quero o que é correto, o que é visível. Segunda coisa que o Senhor separou foi águas de cima e águas de baixo. Não foi isso aí? Versos 6 e 7. Águas de cima e águas de baixo. Né? Então, as águas de cima ficaram lá para cima. Põe o verso 7 para nós também. Olha lá, olha. De baixo separou as que estavam de baixo e estavam de cima. E água na Bíblia é um negócio impressionante, irmãos. É a obra do Espírito Santo. É a palavra de Deus trabalhando em nós. Efésios 5, 26. Que o Senhor iria limpar a sua igreja pela lavagem da água pura, que é a palavra. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. E isso é referente à obra do Espírito na nossa vida. Amém? O Senhor tirou a água da pedra no deserto e saciou o povo naquela confusão toda. Palavra na Bíblia é água, é vida. Então o Senhor precisa nos ensinar, irmãos, sobre esse conceito. Tem coisa que é de cima, tem coisa que é de baixo. E se Deus puder nos dar essa separação correta, nós não vamos bagunçar as coisas espirituais com as coisas naturais. Amém? Então que Deus te dê sabedoria para saber o que é água de cima, o que é água de baixo. O que é daqui, o que é de lá.
bênção de separar. Sabe que as maiores confusões vêm de mistura as coisas de lá com as de cá? Misturas de cá com as de lá? Espiritualiza o que não é para espiritualizar? Deixa de espiritualizar o que é espiritual? A gente faz uma confusão na vida da gente. Carne não é para expulsar, não, é para crucificar. Não é, vou repreender o espírito do medo. Eu quero ver se achar ele tem medo. Espírito de inveja, eu só saio se sair outro espírito. Tem inveja? E espírito de preguiça, irmão, quanto tempo vai demorar esse espírito para sair? Preguiça não tem nada de expulsar espírito de preguiça, não. É tomar uma atitude, é crucificar essa preguiça. Preguiça é um negócio tão assim que Deus nem manda procurar ele, não. Procura formiga. Não precisa conversar com Deus, conversa com a formiga, preguiçoso. Está lá em Provérbios. Não sei, hoje eu não estou sentindo de orar. Você não vai sentir nunca. Isso é disciplina. Nunca vi alguém falar, não estou sentindo de comer lasanha hoje. Nunca vi. Hein? Está lá cansado. Aí é só ter algo que motive, dá uma unção da força. Hein? O camarada chega em casa, fala, não quero nada hoje. Aí os colegas dizem, vamos jogar bola, aí tem uma renovação de forças. E fala, vamos orar no quarto ali? Fala, não. Quem é que vai querer carne, irmão? Não quer ler Bíblia, não. Carne não quer orar, não, irmão. Isso é velha natureza, que Deus nos dê graça. Do de cima, está lá, Senhor, estou entendendo que isso é do Senhor para a minha vida esse semestre. E eu estou entendendo que isso aqui embaixo é coisa minha, eu tenho que resolver isso esse ano. Você tinha que deixar o Senhor separar essas duas coisas. Por isso que eu falei, não é da gente, o Senhor que vai nos ajudar. Está lá com problema com seus filhos, tem que discernir se tem que ser água de cima ou água de baixo para resolver. Tem que ter esse discernimento, deixar Deus. Se Deus puder separar nesse semestre o que é do alto e o que é daqui de baixo, nós não vamos ter confusão nenhuma na nossa vida. Amém? Nenhuma. Sabe como é que separação chama na Bíblia? Discernimento. Discernimento, isso é coisa minha. Não tem nada de demônio, nada, sou eu que tenho que resolver isso. Isso é coisa de Deus que Ele está pondo na minha vida. Então eu tenho que assumir isso. Eu tenho que obedecer e deixar Deus cuidar do resto. Amém, querido? Pronto. Esse propósito, separar as águas, separar a luz das trevas, separar a água de cima da de baixo. Estamos caminhando junto aqui? Bênção para esse semestre. Deus vai te dar discernimento do que é de cima e do que é de baixo. Deus vai te dar luz. E você fala assim, isso aqui o Senhor está me mostrando, tem luz aqui, então eu tenho que resolver isso aqui. Olha, isso aqui tem treva aqui, Deus, eu não estou vendo nada, então eu preciso que o Senhor me guie. Isaías diz que é o homem que no meio de trevas nenhuma, no meio de vale de trevas, confiou no Senhor, seu Deus. E hora que você não vai ver nada, é segurar na mão de Jesus e deixar Ele levar, irmão. Eu tenho que confiar que eu não sei, mas Jesus sabe o que vai acontecer. Tem essa bênção na nossa vida. Amém? Terceira separação que acontece aqui, está nos versos 9 e 10. O Senhor pega agora essa água de baixo e pega a porção seca que estava imersa e traz para cima, lá no verso 9 e 10. Ele emerge, ele pega parte do que estava lá submerso naquela água e ele traz como porção seca, e depois dá uma ordem que essa porção seca produza frutos, produza árvores e produza uma série de coisas. Irmão, Deus precisa nos dar graça do que é para a gente entender e do que é para a gente produzir dentro do que entendeu. Senhor, o que é essa água? O que é isso que o Senhor quer me ensinar? O que é a porção seca? Aqui eu tenho que produzir. Aqui tem que ter a semente, aqui tem que plantar. Como é que eu vou entender esse processo? Aquilo que estava lá na água, o Senhor agora trouxe para eu tomar uma atitude, para eu fazer alguma coisa, é a porção seca. É aquilo que eu vou produzir dentro daquilo que vem daquela palavra lá que o Senhor separou. Senhor, então essa é a minha bênção aqui, a água está aqui, de dentro dessa
água, sai a porção seca, e Deus vai te abençoar naquilo que você plantar. Sabe, se Deus não ajudar a gente nessa separação da porção seca para a água, a gente vai ficar eternamente sonhando sem acordar. Vai ficar sempre olhando para a água e não ver a porção seca. E também olhar só a porção seca sem honrar que ela veio da água, que ela foi fertilizada, foi abençoada. A água é aquilo que o Senhor me deixa entender, a porção seca eu vou produzir dentro do que eu entendi. Eu quero abençoar a sua produção nesse segundo semestre. Quero abençoar a sua porção seca. Quero abençoar aquilo que Deus emergiu para você viver. Amém? Daquela história. O que Deus tem para nós nesse segundo semestre? Irmão, que Deus nos ajude a não ficar só na água que o Senhor separou, não, mas encarar a porção seca. Ele ajuntou as águas no lugar, chamou de mares. Liberou uma outra parte e falou: aqui tem que produzir. Aqui é vida. Aqui vai plantar e vai colher. E essa porção seca teve a bênção de Deus, que Ele falou: cada espécie vai produzir segundo a sua espécie. Deus vai abençoar o ano da sua produção. Quero abençoar a sua porção seca nesse segundo semestre. Deus precisa separar um pouco isso. De onde eu não vou produzir para o lugar que eu vou produzir. Se eu puder entender onde eu tenho que fazer e onde eu tenho que esperar, a bênção vai chegar na minha vida e na sua vida. Você quer que o Senhor faça essas 3 separações para você no segundo semestre? Não é? Ele começa a criação do mundo separando coisas e organizando o cenário. Que Deus ilumine o segundo semestre. Sabe, quando Deus ilumina, a gente vê melhor a gente mesmo. A Bíblia fala que quem julga a si mesmo não é julgado por ninguém. Não precisa. Não precisa. Sabe, que Deus possa separar o que é de cima e o que é de baixo. Você vai ter sabedoria e discernimento. Que Deus possa separar aquilo que não é para você produzir e a área que é para você produzir. Que Deus nos ajude nisso. Recebe essa bênção aí. Amém. Nós podemos orar sobre isso. Amém. Estamos começando o segundo semestre e ele vai ser diferente do primeiro. Amém. Eu creio nisso. Eu tenho uma expectativa de que minha vida espiritual vai ser melhor agora do que foi no primeiro semestre. Porque eu já vivi o primeiro semestre com o Senhor. Deus tem coisas para mim e para você no segundo semestre. Amém? Deus continua criando. Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Deus não parou de criar, não. Amém? Nós vamos orar nessa hora. Feche seus olhos. Pensa um pouquinho no seu coração, pedindo ao Senhor que ilumine você, sua mente, suas decisões. Que você não caminhe no escuro, que você não caminhe sem saber, tendo que ficar tateando, tentando, tentativa e erro. Ficar lutando todo dia lutando. Peça ao Senhor luz nesse segundo semestre. Eu quero ver, Senhor. Foi a resposta que Bartimeu deu para Jesus. Eu quero ver, Senhor. Eu quero ver de novo. Deus ilumine que você tenha discernimento para entender as águas de cima e as águas de baixo. Entender quando é uma coisa natural, quando é uma coisa espiritual. Discernimento. Que você encare a porção seca, dizendo: Senhor, eu vou produzir, eu vou achar a minha bênção. Eu vou achar o meu lugar. O Senhor tem uma porção seca para mim nesse segundo semestre. Graças a Deus pelos mares, mas é na porção seca que nós vamos semear. É o que veio daquele discernimento. Deus te deu um segundo semestre cheio de bênçãos. Pastor Ari, ora por nós.
Deus querido, nós queremos te agradecer pela tua palavra, que é luz para o nosso caminho, tua palavra que nos dá direção, essa palavra que nos dá discernimento. Meu Deus, quando vem esse discernimento, chega o momento da decisão, da escolha. O discernimento nos leva a fazer escolhas entre o bem e o mal, entre a vida e a morte, entre o certo e o errado. Eu quero pedir, Deus, que essa luz, que tudo revela e que lança fora toda treva, venha brilhar na vida de cada um de nós, nos ajudando, Deus, nesse segundo semestre, a fazermos escolhas certas. Quantas vezes, Deus, nós escolhemos alguma coisa, decidimos no nosso coração o que vamos fazer e depois pedimos a tua bênção. Mas o que a gente aprende, Deus, é que o Senhor não é o nosso secretário, o Senhor não é a avalista das nossas decisões, mas o Senhor é Senhor. E o que nós devemos fazer, Deus, é consultar o Senhor, para sabermos, Deus, o Senhor está nisso, esse é teu plano, esse é teu propósito. Dá-nos graça, Deus, para discernirmos em todas as áreas da nossa vida. Tem pessoas aqui nessa noite, Deus, que estão precisando tomar uma decisão no que diz respeito a escolhas profissionais, futuro, escola, família. E eu rogo, Deus, em nome de Jesus Cristo, que o mesmo poder e a mesma unção da tua palavra que no princípio disse, haja luz, possa ser ministrado ao coração de cada um de nós, que haja luz em nossas vidas, para que possamos, debaixo desse poder que o Senhor dá, de decisão e escolha, de discernimento, escolhermos o caminho do Senhor. No passado, Deus, quando o Senhor falou com o teu povo, o Senhor diz, eis que coloco diante de vós a vida e a morte. Escolha a vida, disse o Senhor. Que nós possamos, Deus, sair daqui refletindo sobre aquilo que o Senhor nos dá como opção e fazermos a escolha certa, porque nessa noite nós decidimos escolher Jesus Cristo, guiando os nossos passos como luz na vida de cada um de nós. Senhor, se alguma pessoa entrou aqui nessa noite sentindo-se nas trevas, por não saber fazer alguma escolha, que o teu Espírito nos conduza a fazer a escolha segundo a tua palavra, essa palavra que é viva e eficaz, essa palavra que é lâmpada para os nossos pés. Te louvamos, Deus, pela tua palavra poderosa e eficaz. Oramos em nome de Jesus.